Bom dia. Esse é o quarto dia de oração dessa semana pelos nossos filhos e hoje nós vamos orar por integridade e retidão. Lembrando que a gente está baseando essa semana de oração. Se você digitar na internet 31 motivos de oração pelos filhos, vai aparecer em muitos sites cristãos. Esses 31 motivos, eu peguei os primeiros 7 para a gente fazer essa semana de oração. E aí você, depois que a gente terminar, você pode seguir, né? Você tem um roteiro, digamos assim, de como orar pelos nossos filhos nesses sites cristãos com esses 31 motivos de oração pelos filhos. Faz um caderno, faz um quadro, né? Separa um momento de oração no seu dia pelos seus filhos. E se você precisar de uma orientação, né? Uma linha para seguir, uma ordem, é bem legal esses 31 motivos, né? Eles são bem completinhos. E aí, o de hoje, o quarto dia, ele tá com uma integridade e retidão. O versículo é em Salmos 25, 21. Que a sinceridade e a retidão me preservem, porque em ti espero. Em algumas versões, que a integridade e a retidão me preservem, porque em ti espero. Sinceridade e integridade, você ser uma pessoa íntegra, é uma pessoa que é a mesma pessoa em qualquer ambiente que ela esteja. Eu sou a mesma pessoa dentro de casa que eu sou fora de casa, né? E é isso que nós temos que ensinar para os nossos filhos e orar para que eles vão desenvolvendo essa força, esse espírito firme de fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja olhando, ou fazer o que é certo, mesmo que os outros estejam fazendo o que é errado. Né? Ele não é obrigado a fazer o que é errado só porque todo mundo está fazendo. E é isso que nós vamos desenvolver com eles, orando por eles, ensinando e principalmente dando exemplo. Né? Nós somos o primeiro exemplo dos nossos filhos do que é uma vida íntegra. Ele tem que olhar para nós e ver a mamãe, o papai, eles agem igualzinho eles fazem em casa, eles são lá fora, né? Na igreja, no trabalho, no convívio familiar. Né? Então, que o Senhor nos ajude nesse propósito também. Então, a integridade e a retidão, que é ele escolher fazer o que é certo, mesmo que a gente não esteja vendo, mas sabendo que eles estão agradando o Senhor. Né? Não é fazer por fazer. Ele faz por quê? Por que a gente anda em integridade? Por que a gente faz o que é certo? Porque agrada a Deus, o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós dizemos sim, que nós entregamos a nossa vida. Então, por isso que eu busco viver de maneira íntegra, porque é a maneira que agrada o meu Deus, né? E mesmo que ninguém esteja vendo, ou mesmo que todo mundo seja contrário àquilo que é o certo que eu estou fazendo. Né? Isso nos mantém firmes nesse propósito. E é isso que nós temos que orar pelos nossos filhos. Lembrando que o cérebro dos nossos filhos está em formação. Um cérebro, de uma pessoa, de um ser humano, ele vai ficar pronto aos 25 anos de idade. E às vezes a gente exige atitudes de adulto dos nossos filhos. Né? Não tem lógica isso. Mas, então nós precisamos de estratégia, sabedoria de Deus para saber como ensinar isso, né, na vivência de criança deles. E lembrar, pedir discernimento para a gente diferenciar o que é pecado do que é infantilidade, do que é coisa de criança, né? Paulo fala, quando eu era menino, deixei fazer coisa de meninos. Agora que eu sou homem, eu deixei as coisas de menino e faço coisa de homem. Então, eles fazem coisa de criança, né? É o natural, é o normal. Então, nem tudo que eles fazem, mesmo que pareça errado assim, é errado, é pecado, né? Então, eu costumo sempre olhar assim, quando o Joca faz uma arte, ou corre um risco desnecessário, ou faz uma bobagem, ou quando ele não sabe como agir, ele corre para mim, né? E aí eu sei que os olhinhos dele estão assim, será que ela vai me chamar a atenção? Ela vai, né, ralhar comigo? E aí é onde eu paro e penso assim, eu já tinha te ensinado isso antes? Não. Falei, então vem aqui, vou te ensinar. Aí eu ensino para ele, falo, ó, tá vendo? Por que deu errado? Por que deu ruim? Por causa disso, 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 né? Mas aí sim, quando ele é ensinado, ele foi, né, olha, a mamãe está ensinando que não pode fazer dessa maneira. E agora ele tem o conhecimento, aí ele faz isso, aí sim que a gente vai começar a desenvolver a questão de quando a gente desobedece é pecado, né? E claro, gente, não estamos falando de desobediência assim, do tipo, agora não é hora de comer, ele foi lá e comeu um biscoito antes do jantar, né? Ah, isso é um pecado. Não, isso é coisa de criança. Ele tava com fome, viu? Foi lá e comeu. Ele não parou para pensar, para perguntar, né? É uma reação natural da criança. Tô com fome, eu vou matar minha fome.
Então, é esse discernimento para a gente saber ensinar sobre integridade, sobre retidão, sabendo que vão haver momentos que a própria infância, né, as coisas de menino, de criança, vão às vezes parecer conflituosas ali com a questão da integridade e da retidão. Nós precisamos de sabedoria, discernimento, né? E o Senhor nos dá. O Senhor nos dá. Nós podemos orar que o Senhor nos dá. E orar por nós, para que a gente seja o exemplo que eles veem primeiro, né, de integridade e retidão. Senhor, se nós temos agido de maneira diferente, temos sido levianos, temos sido oscilantes, não queremos mais. Nós queremos andar em integridade e retidão. Para o nosso bem, porque a integridade e a retidão vão nos guardar, e para sermos exemplo para os nossos filhos de integridade e retidão. E que a integridade e a retidão do Senhor na vida deles os guarde, os proteja, os livre de encrenca, os livre de confusão, os livre das más companhias. Porque conforme eles forem desenvolvendo a questão do conceito, né, de viver em integridade e retidão, eles vão olhar o ambiente e vão perceber, falar assim, peraí, aquele grupo de pessoas, aqueles amigos, eles não são amigos para eu compartilhar minha vida. Porque eles fazem tudo totalmente contrário à vontade do Senhor. Eu sempre coloco esse conceito para o Joca. Joca, são amigos para você andar junto ou são amigos para você falar de Jesus, né? Porque eles vão entendendo isso, né? E assim nós oramos para que eles cresçam, desenvolvam e sejam crianças cheias do Espírito Santo, cheias de Deus, guardadas pelo Senhor na vida diária deles. Vamos orar? Pai, obrigado por mais um dia que nós podemos buscar a Tua face em oração e mais uma vez unidos no mesmo propósito de orar pelos nossos filhos e crianças. E nesta manhã nós queremos pedir, ó Deus, que a integridade e a retidão venham guardar os nossos filhos. Nós queremos pedir, Espírito Santo, que independente da idade deles, o Senhor os envolva. O Senhor envolva a mente, o coração, ó Deus, as emoções, e que eles, ó Deus, vão recebendo a instrução da palavra do Senhor, vendo o exemplo em casa com nós, os pais e mães, e que eles vão aprendendo, Senhor, a viver isso no dia a dia deles, a fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, e a fazer o que é certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo o que é errado à sua volta. Então, Pai, fortalece o espírito dos nossos filhos no Senhor, fortalece a mente, em nome de Jesus, que os nossos filhos sejam pessoas íntegras, retas, em todos os seus caminhos, e assim a integridade e a retidão os guardarão, Pai, porque o Senhor é o Deus da vida dos nossos filhos, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o Deus da nossa família. Pai querido, nós entregamos os nossos filhos no Teu altar e pedimos, ó Deus, que eles venham ver em nós pessoas íntegras, que nós, os pais e mães, possamos também nos importar, buscar ter vidas íntegras, vidas retas, que os nossos filhos olhem para nós e vejam a mesma pessoa dentro de casa e fora de casa, e não pessoas que mudam de comportamento conforme as pessoas à sua volta, conforme as circunstâncias, mas que eles sintam essa firmeza, essa paz, ó Deus, de conviver conosco, nos contando as coisas, sabendo porque eles nos conhecem, porque nós somos a mesma pessoa em todos os lugares e ambientes. Então que eles saibam discernir isso, ó Deus, com a ajuda do Espírito Santo, e nos ajuda a viver assim. Se temos vivido de maneira leviana, se temos usado máscaras, nós pedimos o Teu perdão nesta manhã e pedimos que o Senhor limpe as nossas mãos e purifique o nosso coração, para que nós andemos de maneira íntegra diante do Senhor, Pai, de maneira que agrada o Teu coração, porque Tu és o nosso Deus, o Senhor é o Deus das nossas famílias, o Senhor é o Deus da vida dos nossos filhos, o Senhor é o Deus das nossas vidas. Aleluia. Pai, nós entregamos os nossos filhos e pedimos que o Senhor nos ajude a criá-los, ó Deus, em retidão e integridade. Dá-nos estratégias, Espírito Santo. Dá-nos unção na palavra, conhecimento. Dá-nos, ó Deus, as palavras certas e nos dá discernimento para saber discernir o que é uma meninice do que é um pecado, para a gente não se tornar pessoas, pais legalistas, mas pais que transbordam a instrução do Senhor em amor e em verdade, como dizem as Escrituras. Pai, nos ajuda, fortalece, guarda, esconde os nossos filhos em Ti. Abençoa o dia deles nas escolas, acampa os anjos de guerra do Senhor ao redor das portas e janelas das escolas. Nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus todo espírito mau, Senhor, que queira, Senhor, causar o mal, ó Deus, não só a vida dos nossos filhos, mas das crianças nas escolas, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, todo espírito de morte, de bullying, Pai, de pensamentos maus e perversos, de vícios, em nome de Jesus sejam repreendidos, Senhor. Nós declaramos a paz do Senhor, nós declaramos a presença, nós declaramos, ó Deus, a alegria do Senhor, nós declaramos a unção do conhecimento, Senhor, que eles vão aprender o que eles precisam aprender, Pai, e não aprender coisas erradas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa o nosso dia, vai à nossa frente, abençoa os nossos lares, os nossos relacionamentos, nossos casamentos, abençoa a obra das nossas mãos, os nossos trabalhos. Visita, Senhor, na saúde do corpo, da mente, das emoções. Pai, que o nome do Senhor prevaleça nos nossos lares, Senhor. Esse é o nosso desejo de oração. Assim nós oramos juntos mais uma vez e pedindo estas coisas confiados no Teu poder, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. A Ti toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom dia para vocês. Até a próxima.